Graça e paz, irmãos e irmãs, mais uma vez aqui na nossa escola dominical, nossa classe única. Hoje aqui estudando a nossa revista em marcha, nós estamos aqui no estudo 16, hoje a gente vai falar de Daniel, então no livro de Daniel. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Daniel 3, nós vamos fazer a leitura de todo esse capítulo e enquanto você vai encontrando o livro de Daniel, quero convidar você a baixar a sua cabeça para que nós possamos ter um momento de oração. Senhor Deus, nós te damos graças, te rendemos toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Queremos te pedir em especial nessa manhã de domingo que o Senhor nos oriente na leitura da sua palavra, nos dê sabedoria e graça. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Bom, como eu disse, vamos falar sobre Daniel. Nós vamos fazer aqui a leitura de Daniel 3. É um texto um pouco extenso, mas acho que vale a pena a leitura. É um texto bem conhecido e aí merece uma atenção nessa leitura. Então vamos lá, Daniel 3, vamos ler todo o capítulo. A estátua de ouro e a fornalha de fogo ardente. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura. E ele levantou na planície de Durá, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E ficaram em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto proclamou em alta voz: ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não adorar será, no mesmo instante, lançado na fornalha de fogo ardente. Assim, quando ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira e de todo tipo de música, pessoas de todos os povos, nações e línguas se prostravam e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. No mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: que o rei vive eternamente. O Senhor, ó rei, baixou um decreto ordenando que todos os homens que ouvissem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de fole e de todo tipo de música deveria se prostrar e adorar imagens de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores das províncias da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei. Não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, é verdade que vocês não prestam culto
aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de fole, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas, se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das suas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E o mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto a seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Nabucodonosor então se encheu de fúria e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego, e ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que era de costume. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então, estes homens foram amarrados com os seus mantos, túnicas, chapéus e suas outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas por que o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida e as chamas de fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha? E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: Não eram 3 os homens que amarramos e jogamos ao fogo? E eles responderam: É verdade, rei. Mas o rei disse: Eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança e eles não estavam com cheiros de fumaça. Nabucodonosor disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e os livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faço um decreto ordenando que todo o povo, nação e língua, disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. É um texto grande, né? Se repete muito aqui algumas expressões. É interessante a gente ler isso também, né? Dessa forma. E esse texto, como nós já lemos em algumas outras oportunidades, né, nos faz refletir algumas questões, né, aqui. Eu vou ler aqui a introdução, aqui, como está na revista, que diz assim, ó: Como você compreende o fato de que algumas pessoas cristãs enfrentaram grandes problemas e sofrimentos? Você já teve alguma oração não respondida conforme esperava? O livro de Daniel foi escrito com o propósito de dar respostas às pessoas de seu tempo e mostrar que as perseguições e provações são comuns à nossa vida, e assim promover consolo e esperança ao povo judeu que na época era perseguido pelos gregos. Sua mensagem afirma a importância da fidelidade a Deus, pois este sempre se revela em meio ao sofrimento,
libertando o seu povo do inimigo opressor. Então, quando nós lemos aqui o livro de Daniel, a gente percebe que já começa ali no grande sofrimento, que eles são levados cativos, né, pelo povo babilônico. Então, o livro de Daniel, ele narra os principais acontecimentos vividos por esse jovem judeu, que foi um dos muitos jovens levados cativos para a Babilônia por ordem de Nabucodonosor. A gente lê isso lá no primeiro capítulo de Daniel, que eles são levados cativos, como também os seus 3 companheiros, Ananias, Misael e Azarias, que nessa nova terra e por ordem do rei tiveram seus nomes mudados aí para Beltesazar, né, o nome de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que era o nome dos amigos, né, Ananias, Misael e Azarias. Então eles mudam os seus nomes, não são mais chamados com os seus nomes judeus, que para os judeus tem um grande significado, né, o seu nome, e eles passam a serem chamados aqui com o nome babilônico. E a gente vê essa mudança aí de nomes também lá em Daniel, capítulo 1, no versículo 7. No cativeiro, eles receberam uma educação especial. A gente lê isso lá no primeiro capítulo, onde eles são separados e criados lá no palácio, são instruídos, recebem uma alimentação diferenciada de iguarias. Então, Daniel e seus amigos se recusam a comer aquela comida e passam a ter uma comida, vamos dizer assim, mais saudável, vamos dizer assim. E eles aprendem ali, porque Nabucodonosor tinha uma finalidade para a instrução daqueles homens, né, daqueles rapazes, daqueles jovens, que futuramente eles iriam, aqueles que sobressaíssem, iriam ali governar algumas províncias, e foi o que aconteceu. Daniel vai governar e os seus amigos também, como a gente vê aí no texto bíblico. Então Daniel aprendeu o idioma babilônico, a língua dos caldeus, e se destacou no meio desses demais jovens por sua sabedoria inigualável, que se revelou principalmente na ocasião em que magos, encantadores e feiticeiros falharam em suas previsões quanto ao sonho de Nabucodonosor. Então, só lembrando aqui, Nabucodonosor tem um sonho e ele chama lá aquelas pessoas que eram consideradas os feiticeiros, os magos, encantadores, enfim, para decifrar o sonho. E aí eles chegam e falam assim: conta o sonho então, Nabucodonosor, para a gente decifrar. Não vou contar. Como vocês são feiticeiros, magos, encantadores, vocês têm que falar para mim qual foi o sonho e falar o que eu sonhei. E aí eles ficam perdidos, porque se eles não conseguissem, eles iam ser mortos. E então lembram-se de Daniel, e aí chegam até Daniel, contam o que estava acontecendo, e Daniel recorre ao Senhor, recorre a Deus, e Deus mostra para Daniel o sonho de Nabucodonosor. Então ele conta o sonho e interpreta o sonho, né? E dessa maneira Daniel acaba sendo alguém de confiança ali de Nabucodonosor, e por essa firmeza, né, por essa firmeza de propósitos e da fidelidade de Daniel ao Senhor, e os seus companheiros também, eles enfrentam algumas situações bem difíceis ali, que podemos dizer assim que eles acabam incorrendo ali num sofrimento por causa da sua fidelidade a Deus. Então, Daniel e seus companheiros enfrentam a ira de alguns inimigos e por várias vezes sofreram o risco de morrer. Contudo, o Deus que é fiel executou o livramento na vida dos seus servos, como foi no relato que nós acabamos de ler. Então, Daniel e seus amigos, eles eram fiéis ao Senhor e davam testemunho dessa fidelidade. Como que era esse testemunho? Daniel e os seus amigos, eles oravam,
E eles tinham o costume de orar 3 vezes ao dia, se virando para a sua cidade, né, para o seu país. Então eles se ajoelhavam de frente para o lado lá de Jerusalém e oravam ao Senhor, eles jejuavam, eles estavam sempre diante da orientação de Deus e por isso eles eram fiéis, né? Tinham essa fidelidade para com Deus. Só que as pessoas que estavam ali perto deles, que conviviam ali com eles, principalmente aquelas pessoas que talvez queriam o posto, né, de Daniel e dos seus amigos, eles acabavam fazendo que Nabucodonosor decretasse alguma lei que colocasse essa fidelidade em xeque-mate, em evidência, e assim fazer com que eles talvez pudessem negar o nome de Deus, o que não acontecia. E nesse capítulo 3 acontece exatamente isso. Nabucodonosor cria um decreto que só podiam adorar os deuses deles, e ele ainda fez uma estátua de ouro, que tinha lá uma metragem, né? Deixa eu ver aqui a metragem. Era 7 metros de altura e 2,70 metros de largura. Essa imagem de ouro aí que Nabucodonosor fez para que todos adorassem. E quando tocava lá as músicas tal, né? E a gente vê aí a questão dos instrumentos, que é sempre mencionado, todos tinham que adorar essa imagem. E o que acontece? Os amigos lá de Daniel, eles não adoram. E aí os inimigos dele vão lá e vão falar para Nabucodonosor: olha, Nabucodonosor, tem judeus aí que não estão adorando essa imagem. E aí ele não fala só que não estão adorando a imagem, né? Estão fazendo chacota, né, tal, que acredito que não estava acontecendo. Porém, realmente eles não se curvaram a essa imagem que Nabucodonosor criou, né, que fez. Enfim, Nabucodonosor chama os 3 e pergunta se é verdade, e eles afirmam que sim, e que eles não iam adorar, e que se fosse para eles irem para a fornalha, se Deus quisesse livrar, muito bem, se Deus também não quisesse, era a vontade de Deus, e eles iam continuar fiéis àquilo que eles criam, né, ao Deus que eles serviam. E assim aconteceu. Tocou-se a música, eles não se prostraram diante da imagem e foram lançados na fornalha, que, segundo o relato bíblico, eles mandaram aumentar, né, a capacidade de fogo ali, de aquecimento, 7 vezes. É tanto que as pessoas que foram levar os 3 amigos lá para a fornalha morreram. Eles foram amarrados, então eles não tinham condições de se defender, não tinham condições. Porém, acontece um milagre ali dentro, né? Primeiro que eles são jogados amarrados, eles aparecem ali na fornalha andando, e 4 pessoas, e uma, segundo Nabucodonosor, era semelhante a um filho dos deuses. Então ele reconhecia que tinha alguém especial ali dentro, e aí ele reconhece que realmente esse Deus que Daniel e que seus amigos adoram é um Deus todo-poderoso, e pedem para que tirem, né, Sadraque, Mesaque e Abednego ali da fornalha, e eles notam que ele não tem seus cabelos queimados. Eu não sei quem já teve a oportunidade de repente ligar o fogo, às vezes um fogão ali, e dar uma chamuscada, né, no cabelo. Eles não tinham chamuscado no cabelo. Desculpa, irmãos. Eles não tinham chamuscado no cabelo. Eles não tinham nem cheiro de fumaça. Suas roupas estavam intactas. Então, assim, para mostrar quão milagrosamente Deus ele age, né? E o mais interessante desse texto, e se a gente for ler alguns outros textos, né, aqui no livro de Daniel, nós podemos lembrar
de Daniel 6, eu não vou ler ele todo, que Daniel na cova dos leões, que é outra situação, né? Eles falam que não é para orar mais. Só que Daniel e seus amigos, eles oravam 3 vezes no dia, né? De parar, se virar para Jerusalém e orar. Né? Não que eles orassem o tempo todo, mas esse momento era um momento especial. Eles tinham esses 3 momentos especiais. E Daniel continua, apesar dessa lei, né? Aqui no caso o rei já é outro, já não é mais Nabucodonosor, é o rei Belsazar. Aliás, é o rei Dário, desculpa, é o rei Dário. O rei Dário, que tem grande estima por Daniel, de novo, aqueles governadores, aqueles sápatras, aqueles outros prefeitos de outras províncias, tal, eles chegavam diante do rei e falavam assim: rei, vamos fazer uma lei assim, que proíba que as pessoas orem, não sei o quê, porque eles sabiam que Daniel orava. E a punição era jogar nas covas dos leões. E acontece isso com Daniel. E o rei Dário fica muito triste, que ele fala assim: puxa, olha a lei que eu fiz, né? E aí joga Daniel na cova dos leões, e aí fala assim, que o Deus de Daniel possa salvá-lo, né? E assim acontece. A gente conhece o relato bíblico em que Daniel é jogado nas covas dos leões, só que os leões adormecem. E ele passa a noite lá, dormindo lá com os leões, e ele o livrou, né? Deus o livrou, né? E logo de manhã o rei Daniel, né? O seu Deus se salvou, e aí Daniel falou assim: rei, viva para sempre. E aí, logo em seguida, o rei cai em si e retira esses decretos, né? E nós percebemos aí que o povo de Deus, o povo cristão, nós como cristãos, protestantes, nós não estamos livres de passar por tribulação, nós não estamos livres de ter sofrimento, dor, né? É muito comum, às vezes, as pessoas verem crentes, verem cristãos passando por alguma tribulação, passando por algum sofrimento, e questionar e colocar em dúvida a fé da pessoa. Acha que é porque a pessoa pecou, acho que a pessoa, sei lá, não está com a fé muito firme, enfim. Eu já falei isso algumas vezes, que eu não gosto desse discurso que às vezes as pessoas falam, de que para que o crente seja crente mesmo, ele tem que viver em tribulação, tal. Porém, a gente sabe que nós não estamos livres de passar por sofrimento, por tribulação. Visto isso, a gente vê aqui a vida de Daniel, a vida dos seus amigos, que eram fiéis ao Senhor. Tinha sua fidelidade com o Senhor. E mesmo assim, eles passaram por várias tribulações. Sofrimento, imagina. Você ser jogado numa fornalha de fogo ardente. Eu não sei quantos já se queimaram, é uma dor insuportável. Imagina você ser jogado. E como mesmo eles disseram aqui, eles não tinham garantia que Deus ia salvá-los. E quando nós passamos por uma tribulação, nós clamamos ao Senhor que Ele nos tire daquela situação, que nos dê a vitória, né? A gente tem esperança que aquilo é um momento, que aquilo vai passar, mas pode não passar. Acontece às vezes com uma enfermidade muito grave e de repente podemos morrer por aquela enfermidade. Isso não quer dizer que Deus não nos ame, isso não quer dizer que eu estou com a minha fé abalada, pelo contrário. O importante é a gente seguir em fidelidade com Deus, assim como aconteceu com esses homens, com Daniel e seus amigos. Então, nessa caminhada cristã, nós encontraremos obstáculos à nossa fé, é fato.
Se você ouvir um evangelho que te tire dessa possibilidade de ter obstáculos, de ter situações adversas na sua vida, esse não é o verdadeiro evangelho de Cristo. Porque o evangelho de Cristo a gente passa pela cruz. E a cruz é o quê? Sofrimento. Ao se recusarem a adorar a imagem de ouro, propondo no coração permanecerem fiéis a Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego atraíram para si a ira de Nabucodonosor, que enfurecido se propôs a provar que ele, o rei, era mais poderoso do que Deus. A gente sabe aqui o que aconteceu. Ele foi derrotado porque Deus é Deus. Se nós atentarmos, a essas situações, certamente nós vamos fracassar se a gente ficar pensando, só no problema, só no risco que a gente vai ter. No caso, os meninos aqui, o Sadraque, o Mesaque e o Abednego, eles poderiam pensar assim: e agora? Se eu não adorar, eu vou morrer, porque eu vou para a fornalha. Então, o que eu posso fazer aqui? Não, eles não tiveram dúvida nenhuma e eles tiveram ousadia e confiaram no Senhor. Nossa firmeza com Deus nem sempre nos deixará livres de problemas. Então, após eles testemunharem a sua fé, como eu disse, eles foram colocados em xeque a sua fé, e eles acabaram provando que realmente eles eram fiéis ao Senhor, aquilo que eles criam. O rei, ainda mais enfurecido, ordenou que se aquecesse a fornalha ainda mais. Então, quando esses homens de Deus, eles falaram assim: olha, Deus pode me livrar, mas Ele pode não me livrar, mas não importa. O que importa é a minha fidelidade para com Deus. Então, é aquela situação, se Deus fizer na minha vida, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. E ultimamente a gente tem ouvido muito, essa palavra. Quando Deus ele responde com um sim que a gente quer ouvir, é muito bom. Mas e quando Deus nos responde e a resposta dele é não? A gente consegue receber o não de Deus da mesma forma que a gente recebe o sim? E quando Deus ele diz não, é porque aquilo é o melhor para nós. Existe em nossos dias uma teologia que afirma que o povo cristão não pode passar por sofrimento e que, por vezes, declaramos isso. Porém, os ensinos do Mestre Jesus afirmam que no mundo teríamos aflições. Está lá em João 16:33. Eu vou ler aqui. João 3, João 16:33. Vamos lá. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Essa é uma outra tradução, a nova tradução atualizada. Mas enfim, no mundo, ele não falou assim: vai ser um mar de rosas, vai ser tudo perfeito. Não, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ponto. Todas as pessoas cristãs estão sujeitas a enfrentar momentos de dor e sofrimento. Então, momentos de, por exemplo, de perda, de morte mesmo, eu estou falando. É muito difícil pensar que essa é a vontade de Deus. Mas é a vontade de Deus. E nós precisamos passar por essa situação, que é uma situação de sofrimento. Perder alguém da nossa família não é nada fácil. É um sofrimento, sim. Mas sendo fiéis a Deus e santificando suas vidas com jejum e oração, a gente consegue passar por esses momentos aí de sofrimento, de tribulação. Não procurar compreender isso talvez seja a razão dessas pessoas perderem a fé,
quando surgem as dificuldades. Então é possível, quando nós passamos por algo tão devastador, e a gente não ter essa vida de oração, de busca a Deus, é possível que a gente culpe a Deus e a gente acaba se afastando do nosso Senhor e a gente acaba perdendo a nossa fé. O sofrimento é algo inerente à vida. O próprio Cristo sofreu. A gente lê lá no texto de Isaías 53, é um texto assim que a gente vai lendo, vai dando uma dor no coração do sofrimento que a gente sabe que Jesus passou. E a gente imagina esse sofrimento, a gente não tem nem noção do que é sofrer tudo aquilo que Jesus sofreu. Nossos olhos precisam estar na promessa, tem de bom ânimo. Então Jesus fala lá, olha, não tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A gente sabe que Jesus sofreu tudo aquilo, mas ele venceu a morte. A fé e o bom ânimo de Sadraque, Mesaque e Abednego lhes permitiram ter a companhia de Deus em meio ao sofrimento, e por isso tiveram suas vidas poupadas. Não desanime, não perca a fé. Diante dos sofrimentos, Deus nos trará livramento. Então, eu quero compartilhar aqui com você que quando nós passamos por algo muito triste, um sofrimento muito grande, talvez no momento a gente não consiga olhar e a gente só consegue ver o sofrimento, a gente só consegue ver o problema, a gente só consegue ver a tribulação. Confiar em Deus traz segurança. Essa nova vida nesse ambiente idólatra, onde a fé em Deus era negada, contribuía para que esses 4 moços deixassem de ter comunhão com Deus. Contudo, o que vemos é a postura de fé de pessoas que realmente entregaram a sua vida a Deus. Então, tem algumas situações, eu não sei se vocês já viram, pessoas passando por tantas tribulações e continuam ali firme, orando, buscando ao Senhor, esperando o momento da resposta do Senhor. Diante da pergunta ofensiva e amedrontada do rei sobre quem poderia livrá-los, Sadraque, Mesaque e Abednego manifesta sua confiança e segurança no Deus a quem serviu. Se o nosso Deus a quem servimos quer nos livrar, ele nos livrará. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantasse. Então, em meio ao caos, aqueles jovens reafirmaram a sua fé e confiança em Deus. Olha que maravilha. Talvez a gente olhe aqui para esses jovens aqui e possamos realmente aprender a fé, a fidelidade para com Deus. Precisamos ter atitudes cristãs e darmos testemunho da nossa fé em toda situação. A gente fala muito sobre testemunho, né? Sobre o que eu estou mostrando como uma filha do Senhor, alguém que serve a Deus Altíssimo. A nossa fé, ela deve ser testemunhada a tempo e fora de tempo. Então as pessoas têm que olhar para mim e verem que realmente eu acredito nesse Deus que eu sirvo, e que mesmo quando eu estou passando por alguma tribulação, eu não blasfemo contra esse Deus, eu não descreio desse Deus, pelo contrário, a minha fé, ela vai se firmando, né? Ela vai se moldando, vai se fortalecendo. As Escrituras nos ensinam que não podemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo. Antes devemos nos gloriar em sua cruz e estarmos sempre preparados e preparadas para responder a todas as pessoas que nos pedir a razão da esperança que há em nós. Eu acho isso maravilhoso, está lá em Gálatas 6,14, né? Olha, o que você vai responder quando alguém pergunta a respeito da sua fé? As pessoas perguntam, você é crente? Eu sou. Nossa, mas como que é? E aí a gente começa a falar do Deus que nós servimos. E agora, se eu não dou testemunho, como que eu vou falar? Você é crente? Eu sou. Mais ou menos, estou meio lá, meio cá. Bom, enfim, para a gente ir para os finalmente aqui da nossa aula de hoje.
Os amigos de Daniel tiveram a oportunidade de glorificar a Deus e testemunhar a sua fé. Contudo, não o fizeram somente em momentos de paz e tranquilidade, que é muito fácil a gente ser cristão quando está tudo bem, né? Quando em casa está tudo bem, a família está tudo bem, o emprego está tudo bem, eu estou conseguindo realizar meus sonhos, está tudo ótimo. É fácil falar que é cristão, né? Eu sou metodista, que bênção, né? Mas e quando você está passando por tribulação? É fácil testemunhar? Dar esse exemplo de fé? Nós devemos perseverar diante das provações, confiando na graça e sabedoria e soberania de Deus. Se Ele vai nos libertar ou responder à nossa oração como desejamos, não sabemos. Mas é certo que a sua misericórdia se renova sobre as nossas vidas todos os dias. A gente lê isso lá em Lamentações 3, 22 e 23, né? Que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. As lutas e o sofrer fazem parte da nossa caminhada cristã. Mas Deus nunca nos abandona nesse momento. No meio da provação e do sofrimento, Ele nos faz presente, mostrando que nele a nossa fé nunca é vã. Nas fornalhas da vida, Deus nos segura a mão e passeia conosco, assim como foi com os amigos aqui de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta e um desafio para você. Você talvez possa estar passando por alguma situação muito difícil, algum sofrimento, mas eu não quero que você olhe para o seu sofrimento, para os seus problemas nesse momento. Gostaria que você, nesse momento, se você souber de alguém que está passando por algum momento de sofrimento, de perda, talvez uma pessoa no hospital, alguém está sofrendo com essa situação, enfim, eu não sei, né? As pessoas estão passando por muitas situações, talvez desempregada, talvez sem muita esperança aí, e você está vendo esse sofrimento dessa pessoa. Eu quero convidar você a orar por essa pessoa, e não só orar, às vezes é cômodo a gente orar, né? Talvez tenha algumas situações que só dá para orar, não dá para fazer outra coisa, mas tem situações que a gente consegue ligar, conversar um pouquinho, talvez mandar uma mensagem, mandar um versículo bíblico de encorajamento para essa pessoa. Eu quero convidar você a fazer isso. E se você lembrar de alguém, e se você tiver essa experiência, eu gostaria que você compartilhasse conosco no nosso grupo da igreja. É importante a gente ter esse momento, né, de poder ajudar uns aos outros. Vamos orar? Senhor Deus, nós te damos graças, Senhor, te rendemos toda a honra e glória, porque Tu és merecedor, Senhor. Assim como esses amigos, servos Seus, Senhor, Sadraque, Mesaque e Abednego, não negaram o Teu nome, não se dobraram para adorar outros deuses, nem aquela imagem. Eu quero pedir, Senhor, que nos dê, Senhor Jesus, fé semelhante, que aumente a nossa fé, Senhor, e que nos faça, Senhor, fiéis, Senhor, que nós possamos ser diante, Senhor Jesus, de qualquer situação, de qualquer problema, Senhor, possamos ser fiéis a Ti, Senhor, possamos aumentar a nossa fé. E nesse momento, ó Pai, aquela que estiver orando e lembrando de alguém que está passando por algum sofrimento, Senhor, que Tu venha, Senhor Jesus, na causa, Senhor, dessa pessoa, Senhor, que Tu venha, Senhor Jesus, abençoar, ó Pai, livrar, Senhor Jesus, assim como Tu livraste, Senhor, Sadraque, Mesaque e Abednego daquela fornalha, Senhor, e que, como no texto, Senhor, Tu possa, Senhor Jesus, continuar segurando firme em nossas mãos e passear conosco, Senhor, mesmo nesse tempo, Senhor, de tribulação, mesmo nesse tempo, Senhor, de sofrimento, talvez, Senhor. Ó Deus, eu quero Te agradecer por esse tempo, Senhor, e por saber, ó Pai, que Tu estás conosco sempre, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida e possamos nos encontrar. Até breve.